São todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Vai! No nosso rancho, as sementes crioulas, variedades ameríndias quilombolas. Lá na floresta, a universidade, estudar ecovilas pra fundar nossa cidade. E os opressores mandar pra composteira, reforma agrária, distribuir a renda. No fim do dia, jogar a capoeira, fazer uma ciranda pra encantar a natureza. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Vai! Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Fui! Então, boa noite, pessoal. Estamos chegando aí. E sejam todos bem-vindos, todos e todas. Acho que a Sueli está na academia, olha só. E a música já acabou, mas ela continua dançando. Ânia, bem-vinda. Simone. Olha o Ari aqui, estava sendo cobrado. Cadê o Ari? Olha o Ari aqui, estava sendo cobrado pelo Celso. Cadê o Ari, né? O Celso que levou um tempo aí afastado, aí fazendo curso. Agora ele voltou. Então, a turminha dos rapazes está praticamente completa aqui e recebendo o Rogério, que realmente hoje traduz um caminho, vamos dizer assim, que caracteriza aquilo que a gente espera de uma nova humanidade. Porque essa nova humanidade não vai chegar se a gente não colocar a mão na massa, né? Cada um do seu jeito, né? Mas alguma coisa nós temos que fazer assim, né? Como Ana Maria, ela tem uma agrofloresta na casa dela, então é fantástico o que ela tem lá. E Isso é exagerado, Sérgio. mas é mesmo. E assim cada um vai dando a sua contribuição do beija-flor, né, para que todo esse ranço antigo do feudalismo, né, das capitanias hereditárias, que toda essa coisa agora atualmente chama das commodities, né, dessas coisas todas, a gente possa transformar tudo isso em música, vida, alegria, nutrição e bem-estar e justiça, né? E então o Rogério ele veio trazer, vocês viram a chamada, né? Ele é professor de agricultura do curso fundamental, o que é importantíssimo, né?
Imagina eu no meu tempo, né? E a maioria de nós aqui do grupo 60 a mais, quem é que ouviu falar de aula de agricultura, e ainda mais aula prática mesmo, né? No curso fundamental, né? Então, a gente vê que essa proposta está crescendo bastante mesmo, e eu fico muito feliz, né? Primeiro, por ser a escola atualmente do meu neto mais novo, já foi a escola do meu neto mais velho, e ter essa oportunidade de estar num local privilegiado e de ter um espaço dedicado à agricultura, à permacultura, à natureza de uma maneira geral, né? Então, mas o que interessa aqui é a fala do Rogério. Vamos passar para ele a bola aí, deixar na mão dele, falar um pouco de tudo isso que ele sonha, que ele realiza, né? Dessa trajetória dele, desse encontro dele com a pedagogia Waldorf, né? Então, coisas bacanas aí que a gente está curioso aqui. E então a gente passa a bola, Rogério, fique à vontade. Certo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério Raposo, professor de agricultura da Escola Waldorf Iguaí. Antes de falar um pouquinho sobre o tema, eu vou falar um pouquinho da minha chegada na antroposofia. Eu cheguei aproximadamente em 2012, né, como funcionário de uma escola, então fazia manutenção e 2012 jardinagem. foi o ano que o Vicente nasceu, viu? Para te. Opa! Vocês chegaram juntos. Sim, O sim, Vicente é o meu neto. sim. E eu cheguei bem nessa época na antroposofia, como funcionário da escola, de uma escola, que é a Escola Waldorf de Manacá, que fica em Santo Amaro, e fazia manutenção e jardinagem dessa escola. E foi aí que eu comecei a ingressar um pouquinho no que era antroposofia, sem saber a mínima ideia do que era a agricultura biodinâmica. Assim, né? Então, esse meu processo como funcionário da escola foi fundamental para eu chegar onde eu estou hoje. Não só como jardineiro da escola, de fazer a jardinagem, mas de contemplar um pouquinho o que eu tinha aprendido lá atrás com meu pai, com a minha mãe, porque sou um povo de roça, né? Meu pai e a mãe são bem do norte de Minas, então trabalharam muito na roça. E eu trouxe muito do que o meu pai me ensinou nesse trabalho, porque eu também não tinha muito entendimento. Então, meu pai colocou muita coisa assim na minha vida sobre a agricultura, sobre o plantar, sobre o colher. Então, isso já traz para mim uma proporção muito grande desse amor, desse cultivo que veio lá de trás. Então, eu sempre brinco que a ancestralidade agrícola já está dentro de mim, lá do meu nascer, né? Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Então, essa força já vem comigo, né? Antes de falar um pouquinho, eu vou trazer um verso que, para mim, ele é primordial, acho que para a agricultura como um todo. E ele especifica bem, assim, essa temática que eu venho trazendo hoje. Então, na escuridão da terra, a semente é acordada. No poder do ar, a folha é arivada. Na força do sol, o fruto é amadurecido. No santuário do coração, a alma é despertada. Na luz do mundo, o espírito é elevado. Na glória de Deus, o poder do homem é amadurecido. Esse verso ele é muito importante para mim porque ele traduz realmente essa temática, né, que a gente vem trazer do santificar a terra, né, do espiritualizar a ciência e do sanar essa nutrição humana. E o que quer dizer com isso, não é? Atualmente a gente tem passado por tantas turbulências sociais na humanidade que a gente parou um pouquinho de perceber ou de redescobrir o que é socialização. E a natureza como um todo, ela descreve para a gente o que é socializar-se, né? Quando a gente olha uma floresta, ela cresce sabendo os seus limites e os seus espaços. Ela atravessa, sim, o caminho de outra planta que está. Ela se curva, busca um outro caminho e as suas raízes vão conversando embaixo do solo. E por que a humanidade hoje em dia não consegue conversar entre si
E esse polo acaba batendo de frente, e a gente não busca outras saídas. A gente pode ver isso atualmente com a nossa questão política, né? O quanto que as pessoas estão batendo de frente e não conseguem dar um segundo passo ou buscar um novo caminho para buscar algo novo, né? E a agricultura como um todo, ela está presente nessa massa que se diz mundo, né? Então, quando a gente dá essa percepção do que é santificar essa terra, é santificar a terra que está em nós, né? O que eu quero cultivar, né? Para a criança, ela está muito mais ligada com esse solo, com essa terra, com esses seres que está presente, do que para nós, alunos. Eu digo que, como professor, eu tenho aprendido a cada dia a me redescobrir na terra, no trabalho agrícola, no trabalho com as crianças no dia a dia, no plantar, no colher, no cultivar. Esse é o socializar, né? Como eu já disse, nós estamos passando por uma crise moral que a humanidade está se redescobrindo, né? Depois desses 2 últimos anos de pandemia, as pessoas perderam vínculo com outras pessoas. A natureza, ela nos coloca num lugar de percepção do outro, percepção do que está à nossa frente, do nosso caminho. A natureza, ela é tão presente nesse socializar-se que a gente precisa lidar com essa questão moral mesmo, né? O que são essas ervas daninhas que estão no caminho ali no meu canteiro? O que são essas ervas que acabam ocupando e sufocando outras plantas? Como cultivar isso? Na nossa sociedade também existem ervas daninhas. Existem pessoas que a gente precisa não arrancar, mas saber cultivar de uma maneira para que ela reaprenda a se alinhar, a reconversar, com que suas raízes conversem lá no solo, no fundo, com outras raízes. No ponto onde eu coloco a criança como percepção assim desse olhar humano, quando a gente lida com a criança pequena, ela está mais ligada com esse mundo espiritual do que a gente adulto. Nós adultos estamos um pouquinho distante, mas ela acabou de chegar aqui na Terra. Então imagina a preciosidade que é você trabalhar numa terra com as mãos pequenas de uma criança que está ali trabalhando tão verdadeiramente na terra, no seu brincar. E por mais que tenha um currículo agrícola na pedagogia Waldorf, ele inicia lá no jardim. O simples fato de você cantar na hora do lanche o terras que esses frutos deu, sol que o amadureceu, nobre terra, nobre sol, jamais nos esqueceremos, né? Nós estamos trabalhando dentro dessa criança esse ser agrícola, esse ser que percebe o mundo como um todo. Então, o que está sendo cultivado dentro dessa criança? Quando ela agradece aquele fruto que foi colhido num canteiro, numa horta. Eu estou falando da criança do jardim, que é muito verdadeira, que imita, que tem esse dom da imitação, que tem essa progressão de imitar e botar no seu progresso de vida esse cultivo natural, né? Quando a gente passa por um processo de vitalidade, o que nós estamos colocando nesse solo? O que nós estamos trabalhando nesse solo? É a verdade. Eu acho que a verdade ela precisa estar no contexto da criança. Ela precisa trabalhar e saber que às vezes aquela semente que ela vai plantar não vai nascer. Então, tudo isso ele está trabalhando essa questão mesmo do santificar essa terra. O agradecer, sabe? É a gratidão, é o lidar com ela verdadeiramente, é o lidar com ela com essa propriedade do que é a terra, do que é o solo. E mais, a ciência ela está muito na cabeça, né? E não bate muito com essa questão do espiritualizar. Ela não está nesse trabalho do sentir. E a criança traz isso. Ela sente, ela precisa sentir. Ela precisa estar neste lugar do que eu estou sentindo, do que eu estou pisando, do que eu estou colhendo, do que eu estou provando, né?
No primeiro setênio, é muito comum a gente ver as crianças vivenciando, né, no seu brincar, essa naturalidade orgânica da natureza. Então, ela vai visitar um canteiro, ela vai visitar a horta, ela vai experimentar as folhas que ali estão, as ervas que ali estão, vai colher os frutos, vai colher as frutas e flores para um aniversário de um amigo, e isso é agricultura. A criança tem que ter a percepção de que a agricultura é o todo, de que a agricultura é tudo aquilo que a permeia dentro do seu espaço escolar, dentro da sua vida social, mas no mundo inteiro. O mundo ele é agrícola. A gente tem que compreender que a agricultura é esse todo, né? E no primeiro setênio a criança entrega essa verdade. Ela vivencia, ela brinca, esse brincar livre na terra já é um movimento agrícola, já está ali colocando a criança no seu sentido mais verdadeiro possível do brincar, do ter o sentido, né? Quando a gente vai para o segundo setênio, essa propriedade ela já vem um pouquinho mais interna na criança, né? Ela ainda nas séries iniciais ela não vai trabalhar ali com a propriedade de um ser agrícola que já cultiva, que já trabalha com enxada. Ela ainda vem nessa percepção do sentir, né? A gente sempre fala muito dessa trimembração, né, do pensar, do sentir e do querer. E é muito presente na criança, por exemplo, de primeiro e segundo ano, esse sentir. Eu ainda vou sentir a textura das folhas, das flores, da terra, desse solo que precisa ser trabalhado, que precisa ser cultivado. E eu digo que o amor da criança ali é um nutriente maior durante as aulas, né? Onde ela vai primeiro vivenciar as próprias mãos. Eu brinco com as crianças que a ferramenta primordial para elas são as mãos. É a primeira ferramenta que é apresentada para elas. O quão precioso que é essas mãos, não é? Conversando um dia desses com a professora de trabalhos manuais, que traz um verso lindo, né? Que é mãos que abençoam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, mãos que amorosas aos fracos amparam, mãos que rezam e sempre rezaram, mãos que celebram no gesto profundo, é dessas mãos que precisam o mundo. Então, aquela mãozinha de criança trabalhando na terra está fazendo muito por ela, muito, por esse solo, por esse cultivo, mas também salientando dentro dessa criança um reencontrar-se, sabe? Um alinhar-se, sabe? Quando a gente aterra essa criança nesse solo, quando a gente coloca ele nessa propriedade de se reconhecer como ser humano também. E isso é um percorrer durante todo o ciclo escolar. Quando a gente apresenta essas mãos como ferramenta, é porque ela é o ser maior dessa criança. Quando a criança realmente cultiva e trabalha, sente as propriedades dessa terra, vai colocar as mãos naquela terra, e muitas das vezes é difícil. Eu não vou dizer para você que às vezes é uma situação fácil, porque as nossas crianças hoje em dia elas não têm uma ligação com o solo, com a terra. São crianças que estão tão urbanizadas, ainda mais depois de 2 anos de pandemia, que trabalhar essa terra, trabalhar esses sentidos com pés descalços, com mãos descalças, assim, e sentir, trabalhar esse sentido no corpo, sentir essa natureza também no corpo. Isso é santificar essa terra, se doar por inteiro para algo, não só por mim, mas pelo outro, não é? E quando a criança vai ganhando essa propriedade de trabalho e vai salientando dentro dela essa força, esse querer do trabalhar, isso é tão precioso que ela mesma se coloca neste lugar. Opa, hoje tem aula de agricultura, eu sempre escuto. Quando às vezes não tem aula de agricultura, eu vejo assim, as crianças reclamando, não teve aula de agricultura. Porque eles querem isso, as crianças querem. E essa ligação com os seres espirituais, com os seres da natureza, que salienta esse desejo da Terra de ser reencontrado, né?
E a agricultura biodinâmica, ela tem essa força. Não que outras metodologias agrícolas não tenham. Todo o trabalho, eu brinco que é um conjunto, né? Tem hora que a gente pega um pouquinho ali da permacultura, da agrofloresta, da agricultura biodinâmica, bota tudo ali dentro de um caldeirão e quando você vê, tá um trabalho lindo com as crianças. Porque é um trabalho verdadeiro. É um trabalho de conversa. Acho que a gente precisa reaprender a socializar como a natureza socializa. Como as raízes das árvores ali estão socializando. Como que as plantas que a gente está cultivando socializam e às vezes conversam com as ervas daninhas. Opa, aqui não é o teu lugar, não é? E a gente precisa um pouquinho disso. Às vezes às vezes pensa o seguinte, que as ervas daninhas às vezes fazem mal, mas às vezes não. E assim é na nossa vida, no nosso cotidiano. E a gente vai lidar com esse processo durante um longo tempo. A gente tem que buscar novos caminhos, novas estratégias, mas sem ferir o outro. Quando a agricultura ela não é cultivada de maneira orgânica ou verdadeira, as coisas ultrapassam os seus limites. Perdem a ordem, não é? Por mais que a gente brinque um pouquinho com agrofloresta e permacultura, que às vezes a gente acha que é uma bagunça aquilo tudo misturado, mas que é um cultivo lindo e limpo, e tão orgânico, e tão natural. Às vezes, quando a gente não trabalha com verdade, acaba se tornando algo que não salienta o nosso desejo como agricultor. E eu não digo um agricultor de massas, mas se eu tenho um canteiro na minha casa, eu estou trabalhando essa agricultura. Conversando com um jovem, uma vez da Rudolf Steiner, um aluno de 9º ano, ele realmente falou isso. Ele falou, não é a propriedade que trabalha em mim. Às vezes eu não tenho espaço para trabalhar uma questão agrícola, mas eu posso fazer por alguém. Eu posso cultivar uma simples jardineira na minha casa e já estou fazendo muito pelos meus. Quando eu cultivo uma alface que é limpo, que é natural, quando eu cultivo uma cebolinha, uma salsinha numa jardineira na janela do meu apartamento, de maneira limpa e orgânica. É realmente sanar essa nutrição, uma nutrição limpa que não vai pesar no meu corpo e que não vai trazer consequências futuras, não é? E a criança ela é muito propícia a trabalhar com essa limpeza, a trabalhar com essa força, sabe? Entender e compreender que a natureza é o maior aliado da educação, né? Para ali entre o 3º e 4º ano, tem uma força muito cósmica, não é? A criança ela está perdendo um pouquinho dessa ligação tão forte que ela tinha lá no primeiro setênio com esse mundo espiritual e agora ela está aterrando. E esse fundamento agrícola, esse trabalho agrícola é muito importante para a criança de 9 anos para esse aterrar-se, não é? Trabalhando ali com o Antigo Testamento, trabalhando os grãos primordiais, essa criança ela vai trazer algo tão forte e às vezes até difícil para o professor na sala de aula, porque ela vai um pouquinho se desligando daquele mundo que era tão acolhedor antes, né? E hoje em dia é tão verdadeiro para ele, porque vai vir esses questionamentos, vai vir, nossa, eu estou plantando, mas não estou colhendo, eu não estou fazendo certo. Então, com 9, 10 anos, vem muitos questionamentos dessa criança que ela vai perdendo um pouquinho essa percepção do outro e vai cada vez mais tendo uma turbulência dentro dela nesse socializar-se com ela mesma. Então começa a chegar ali naquele Rubicão, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu caminho. Não é esse, não é? E é primordial nas aulas de agricultura, principalmente para esse santificar a terra, espiritualizar e o sanar a nutrição para o 3º ano, essa força desse trabalho agrícola verdadeiro.
tudo ali vai ter um propósito. Eu vou plantar aquele trigo ou aquele grão com algum intuito, com algum objetivo, e tem que ser um objetivo muito preciso no terceiro ano para que essa criança se sinta acolhida. Ainda esse abraçar. Ela precisa sentir ainda esse abraçar desse mundo cósmico em cima dela, assim, abraçando e relacionando com ela mesma, assim. Porque cada vez mais essa criança vai salientar dentro dela algumas dificuldades e frustrações, né? Com 10 anos, vem muitos questionamentos que a criança mesmo, ela, se não for muito trabalhado e muito aterrado nesse entrelaçar-se, e é por isso que eu brinco muito com essas questões das raízes, com essas questões da conversa, dessa socialização da natureza, para esse trabalho, principalmente no quarto ano. Por que a gente trabalha com tantas ramificações e raízes num quarto ano? Para que essa criança ela sinta-se também acolhida e sabendo que ela não está sozinha, ela vai cruzar com o outro em todo instante. Então ali eu vou trabalhar raízes mesmo, para esse aterrar-se, mas um aterrar-se para dizer para essa criança: eu estou aqui, você está aqui, para que ela não flutue tanto e se perca nesse caminho, sabe? Nesse caminho do Rubicão, desse peso, né? Então, ali com 10 anos, no quarto ano, você trabalha muito essa ramificação, que é esse cruzar, esses caminhos. É um caminho de encontro. Eu vou encontrar o outro, eu vou me relacionar com o outro, eu vou me relacionar com essa natureza que está aqui presente, eu vou trançar algo, eu vou cultivar raízes, eu vou trabalhar com ramificações, então vem batata, vem chuchu, e vem tudo aquilo que entrelaça, né? Então, esse ciclo, por mais que a natureza a gente converse com todas as outras vertentes agrícolas, permacultura, agrofloresta, a biodinâmica ela vem com esse alinhamento, com essa sequência certeira para que esse ser espiritual da criança se faça presente. Porque esse ser espiritual da criança acompanha esse ciclo de maneira orgânica e saudável, porque o resultado vai vir lá na idade adulta. E não agora, não vai ser algo de imediato. É algo que nós estamos cultivando e plantando. Isso porque a gente não chegou ainda na consciência. A gente não está aqui na cabeça, a gente está nesse sentir e nesse querer dessa criança. Ele quer se reconhecer no espaço onde ele está. Ele quer ser reconhecido aonde ele está inserido, mas também aonde ele precisa se inserir, né? Então, a gente precisa cultivar esse ciclo da maneira mais orgânica possível, assim. A criança ela precisa sentir essa proporção de acolhimento e de desligamento desse mundo espiritual também, porque é necessário, né? A gente trabalha com essas polaridades. Em algum momento da vida a gente vai se distanciando deste mundo espiritual para depois reencontrar ele novamente, né? Então vem essa força, esse cultivar, esse plantar e essa criança ainda ela trabalha muito essa questão do questionamento. Ela precisa questionar, ela precisa encontrar em todo esse trabalho agrícola também essas vertentes. Ela vai questionar: nossa, mas aqui não deu o que eu plantei, o que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou seguir? Eu vou ter que replantar novamente? Vai ter que replantar novamente. Então, é muito verdadeiro você trabalhar esses sentidos com a criança. Porque a sociedade também nos escreve assim. A gente vive encontrando pessoas, vive entrelaçando com determinadas situações que às vezes não é a que a gente procura, mas que são necessárias para o nosso ciclo, né? Para contemplar esse ciclo que vai surgindo e vai seguindo e assim trazendo as nossas realizações, né?
No quinto ano, provavelmente, assim, a gente vê que esse santificar a terra, ele vem de um conhecimento mais propício, assim, né? De fato, agora, eu já vou começar a colocar dentro de mim uma força maior de pesquisa mesmo, de conhecer que planta é essa, que espécie é essa, para onde eu vou, para onde eu posso estar, o que eu estou comendo, o que eu estou conhecendo. E tudo isso é vinculado com um currículo incrível que é trabalhado dentro da sala de aula. Então, das antigas civilizações, das proporções, como que eu posso dizer? Não só das antigas civilizações, mas de todo o contexto ali da pedagogia Waldorf como um todo. Então, todo o currículo de agricultura, ele de alguma forma ele está abraçando o que está sendo trabalhado na sala de aula. Isso desde lá do primeiro ano, né? É tão necessário a gente ver essa força da criança quando ela se percebe, quando ela vivencia algo que está sendo trabalhado lindamente dentro da sala pela professora de classe. E ela vai agregando algo maior dentro dela. E você, como professor, também se sente cada vez mais realizado quando você vê esses conhecimentos, esse reconhecer-se dentro de uma sociedade. E assim a gente vai percebendo também que no mundo também é assim. Outras escolas, atualmente tenho conhecido bastantes escolas que não são da antroposofia, que estão trabalhando agricultura também, de uma maneira não tão precisa e não tão regrada quanto a pedagogia Waldorf nesse ciclo, mas de alguma maneira também salientando, se preocupando com a saúde desse mundo num ano pós-pandemia, né? Quando você pega a questão da consciência da criança nesse trabalho agrícola, é justamente no sexto ano. O sexto ano ele traz uma proporção mais consciente dessas três vertentes que o Steiner coloca, que é o santificar a terra, o espiritualizar a ciência e o sanar a nutrição humana, de uma forma mais orgânica e consciente possível. Aí o trabalho ele entra com um pouquinho mais de precisão. E essa precisão ela já está inserida na criança por todo esse ciclo escolar que ela teve no início. Desde lá do jardim de infância até ali o quinto ano, e no sexto ano entra essa consciência, a consciência do quem eu sou, da onde eu estou, e agora, o que eu vou fazer, né? Então, a responsabilidade dos canteiros já passam a ser destes alunos. Eles são responsáveis. Eu simplesmente vou estar ali, coordenando, conversando com eles, mas a responsabilidade desse trabalhar já é deles, com a consciência deles, de que às vezes não vai dar certo e que eles vão ter que replantar novamente ou vão ter que trabalhar a troca dentro desse grupo. Ah, mas o teu canteiro deu couve e o meu não deu couve. Vamos trocar, deu mais alface no meu e no seu. O que a gente faz? Então, é um trabalho de consciência que se vê que se pode ser trabalhado em outras vertentes. Como eu disse antes, a gente trabalha completamente a moralidade da criança, a moralidade do humano na natureza. Porque eu preciso respeitar o espaço do outro, eu preciso respeitar os limites do outro e saber quem eu sou e o que eu preciso fazer, o que eu preciso inserir nessa sociedade, o que é essa sociedade e qual é essa questão moral que a agricultura tem como um todo. A agricultura ela tem a maior função do mundo, que é esse alimentar, mas não só o alimentar físico, mas na antroposofia a gente vê esse alimentar espiritual também, que nós estamos cultivando algo muito maior. Então não é simplesmente o alimentar esse corpo físico, mas como que eu estou espiritualmente na questão com o meu planeta, com a minha cidade, com o meu bairro,
com a minha questão também, assim, com os meus vizinhos aqui do lado, será que eu estou cultivando algo tão verdadeiro e tão promissor assim? Então, é trabalhar essa moralidade, que não é um espaço só seu, mas é um espaço do todo, e que o pouquinho que você faz, você está fazendo muito. Então, a agricultura ela é muito maior do que qualquer outra vertente que se possa ver, ou que se possa sentir, né? Nas séries seguintes, a gente vê as crianças trabalhando lindamente com esse reconhecimento mesmo, sabe? Do corpo, do que é necessário para o meu corpo, mas o que é necessário também para o corpo do outro. Eu vou trabalhar a saúde, eu vou trabalhar as questões de alimentação. Então, no 7º ano, eu vou trabalhar ali com ervas medicinais, com a medicina, vou trabalhar também com remédios caseiros, vou trabalhar com toda a questão de castanhas, nozes, e trabalhar o que é esse alimento físico que proporciona uma qualidade de saúde para o meu corpo. Não só uma qualidade de saúde física, mas essa qualidade de saúde anímica. O que eu posso cultivar nesse contexto agrícola que possa propiciar para mim, como ser humano, uma nutrição mais saudável, mais orgânica, mais limpa, para sanar as necessidades desse corpo físico, desse corpo espiritual, desse corpo que precisa de cuidados, não é? O 8º ano ele tem uma força que já vem esse trabalho mais do manuseio, desse trabalho com ferramentas. Então eu vou fazer um trabalho um pouquinho mais pesado com eles, de derrubar bananeiras, de saber um pouquinho do cultivo ali, trabalhar um pouquinho das compostagens com eles. Então entra toda essa questão do solo. O que são esses seres do solo que a gente precisa cultivar tão bem? Eu preciso realmente tirar aquele formigueiro dali, ou eu preciso ter uma conversa sadia com aquele formigueiro que está atrapalhando o meu canteiro? Será que eu posso plantar ali perto daquele formigueiro algo que saliente o desejo dele de permanecer naquele lugar e se sentir alimentado? Ou eu preciso tacar veneno naquele canteiro? Não. Eu vou conversar com esse ser da natureza que está ali, com o formigueiro e outros bichinhos que estão ali presentes, e de alguma maneira eu vou alimentá-lo de outras formas. Vou cultivar coisas que permaneçam aquelas formigas ali, que as crianças saibam lidar com eles. Então, até mesmo com o plantio do trigo desse ano, nós tivemos um grande problema com o formigueiro, que todos os grãos de trigo as formigas carregaram, e nasceram pouquinhos grãos de trigo, e eu precisei plantar gergelim para evitar um pouquinho a forma com que essas formigas levassem os trigos embora do 3º ano, né? Então, essa conversa, não é, que a gente precisa ter. Na Guaí a gente vai só até o 8º ano, mas tem algo muito maior com as outras turmas também de trabalho. Mas a gente precisa saber que a criança, ela trabalha mais verdadeiramente do que você, assim. Então, você não tem muito o que fazer porque ela já traz muito de si. Quando a gente fala dessa questão agrícola na escola, é uma idade desse tempo. Atrás, ainda já havia dito que muitas coisas que iriam acontecer com essa terra, com esse solo, tinha muita coisa ruim que ia acontecer com essa terra, que ia fazer com que essa terra não ficasse tão saudável, e que a gente precisaria fazer um trabalho mesmo para sanar as necessidades desse solo. O que aconteceu nos últimos 2 anos de pandemia é realmente esse solo falando: opa, peraí, vamos olhar um pouquinho mais para isso aqui, ó, para essa terra, para esse cultivo, porque o que a humanidade está fazendo com a terra, com o solo, com os nossos animais, com essa natureza toda, repercute em nós como seres humanos. Então, nunca se viu
uma humanidade com tantas questões alimentares como tem agora, devido a esse mau cuidado com o solo, esse mau cuidado com a terra. Então, qual a proporção de verdade que nós estamos trabalhando com esse solo? Não é? Qual a questão de gratidão e veneração que nós estamos tendo com esse ser maior que é essa terra, que é esse solo que a gente pisa, que a gente planta, que a gente cultiva? Né? Todas essas questões, quando a gente trabalha de forma mais orgânica e verdadeira, ela de alguma maneira vai trazer uma força vital, né? Então a gente precisa sanar realmente as necessidades da terra nesse momento. Então eu brinco que as aulas de agricultura, ela não é tão propícia tanto para o nosso corpo agora, para o nosso corpo físico agora, mas que o que as crianças estão fazendo hoje dentro da escola vai repercutir lá na frente. Vai repercutir quando eles estiverem na idade adulta, quando tiver outras crianças ali na escola, e que essas crianças também, de alguma maneira, vai ter essa questão da gratidão pelo que essas crianças estão fazendo hoje no solo e na terra, que é sanar essas necessidades físicas da terra, para que as nossas necessidades físicas e anímicas sejam salientadas de alguma maneira, sejam, posso até dizer que remuneradas por um trabalho tão bem feito. O meu maior contato assim com a agricultura mesmo ganhou muita força no encontro com os professores de agricultura, que aconteceu em 2019, e foi ali que nasceu esse desejo mesmo de trabalhar com a terra e com o solo, e que estudar mesmo essa proporção da agricultura biodinâmica. É um grupo até em que o João Benedetti aqui estava junto, entre outros professores também, e que me trouxe essa força assim, de trabalhar essa questão do solo. E atualmente eu tenho trabalhado muito com essa questão de sanar a necessidade do solo, sabe? Por mais que seja difícil, não é uma questão fácil, porque a gente está inserido em uma cidade que está se urbanizando cada vez mais, né? Eu vejo que ali a Aguaí ainda ela tem esse privilégio de estar inserida no meio de uma floresta, então a gente ainda consegue cultivar muita coisa de maneira limpa e orgânica, mas que a gente também encontra muitas coisas que foram deixadas por quem já passou por ali, ou por tudo aquilo que já estava degrinindo a intensidade desse solo, não é? Então, quando eu vejo essa questão de santificar, eu vejo essa questão da gratidão. Eu vejo essa questão do conversar mesmo com esse solo, do sentir. Eu acho que quando a gente trabalha com essa verdade, com esse amor, com essa integridade, não importa o tamanho ou a proporção de terra que você tenha, precisa ser trabalhado com amor, com carinho, com veneração e com muitas outras vertentes sociais, não é? O socializar seria presente no todo. Ele é presente no âmbito escolar ali de uma maneira tão integrada e tão promissora que a gente está reaprendendo com a natureza a lidar com essas forças, a lidar com a humanidade novamente. Retomando assim pelo que aconteceu nos últimos 2 anos e por tudo que aconteceu com essa questão moral e social da sociedade em que nós estamos inseridos, nós estamos redescobrindo. E esse redescobrir é junto com a criança. Assim. Então, eu brinco sempre com alguns pais que eu falo, olha, vivencia algo com o teu filho de maneira verdadeira. Vivencia algo com o teu neto de maneira verdadeira. Você precisa também reaprender. Nós tivemos 2 anos de desvínculo com tudo, não é? E, de alguma maneira, essa questão agrícola e essa questão com a natureza, ela ganhou uma força durante esse ano de pandemia. Durante esses anos de pandemia,
Eu acho que eu nunca ouvi falar tanto sobre a questão da agricultura, sobre a questão da jardinagem, sobre a questão do trabalho com a terra, sobre a questão do cultivar dentro de casa, sabe? Do plantar o próprio alface, do plantar o próprio alimento. Então, de alguma maneira, a gente está ganhando uma riqueza de conhecimento e de preocupação com esse mundo que foi ferido com essa questão pandêmica, né? E que esse resultado da pandemia, ele vem de anos e anos e anos de mau cuidado com esse ser maior que é o solo, de mau cuidado com esse ser maior que é essa natureza, que é a terra onde eu estou inserido, dessa falta de zelo também com o outro, o quanto que a gente deixou de perceber o outro ser humano. E cultivar, eu digo que essa palavra cultivar para mim é algo tão maravilhoso, porque o cultivar não é simplesmente você jogar a sementinha ali e plantar, mas é você cuidar, e o cultivar é o cultivar o todo. Eu cultivo o que eu planto, o que eu vou semear, cuidar, vou regar, vou me alimentar com aquilo e trazer e satisfazer as necessidades do meu corpo físico, mas também aquilo que eu estou cultivando com os meus amigos, aquilo que eu estou cultivando com as pessoas que eu estou conhecendo. Eu acho que esse cultivo, ele é maior do que isso. Eu acho que a gente podia até mudar a questão da palavra amor e botar a agricultura no lugar, porque a agricultura é amar o outro. A agricultura é você cultivar esses entrelaçados de caminhos que vão se encontrando. A agricultura é isso que está acontecendo agora, um grupo de pessoas que está conversando e que está cultivando algo maior em prol da humanidade, que está cultivando algo em prol desse mundo que precisa de cuidados, né? É uma questão de saúde, é uma questão de amor, é uma questão de respeito, é uma questão de igualdade e de moralidade. Então, é esse cultivar o todo, é o cultivar aquilo que está dentro de mim. E tirar essa sementinha daqui e colocar aí para o mundo junto com essas crianças, assim, que faz tão bem e que futuramente vai trazer uma linguagem maior do que é esse cultivo social e moral para a sociedade. Muito bom, muito bom. Certo? Grande Rogério. Rapaz, Opa, que valeu. aula, hein? Que aula, hein? Um que está gravado aqui, que todo mundo pode recorrer e distribuir, né? Sejam todos sempre bem-vindos com os compartilhamentos e tudo isso. E vamos ver aí se a nossa plateiazinha tem aqui algumas perguntas para você, para trocar uma ideia. Ô, Rogério, você, essa concepção, esse ensino que você dá às crianças é de um curso regular de escola pública ou não? Na verdade, é na escola Waldorf, na pedagogia Waldorf, tem uma vertente que eu fiz um curso que é o da agricultura biodinâmica. Tem alguns lugares aqui em São Paulo que tem um curso, em Botucatu, em algumas vertentes do curso assim que tem agricultura biodinâmica, mas aí eu me coloquei como professor de agricultura na escola. Sim. Uma coisa sua, né? Não minha, assim, tem um grupo de professores também de agricultura presentes aqui. No grupo a gente tem o João Benedetti, tem alguns outros professores também num grupão agrupado que tem esse curso, e algumas escolas têm inseridos. Ainda não são todas as escolas que têm aula de agricultura, por uma questão espacial e também por uma questão que vem também esse currículo da escola, né? De inserção da escola, assim, no lugar. Sim. Ok, obrigado.
Parabéns aí, belo trabalho. O Celso, a pedagogia Waldorf é uma linha pedagógica, né, que foi desenvolvida pelo Rudolf Steiner no começo do século XX, né, baseado na antroposofia, que é o que ele chamou de ciência espiritual. Então, é uma escola que visa não só o desenvolvimento intelectual da pessoa, físico, eventualmente, mas também o desenvolvimento da alma, o desenvolvimento espiritual. Então, essa escola promove, né, esse tipo, porque dentro dessa linha também existe o que o Rogério está falando, da agricultura biodinâmica, que também segue os mesmos princípios, né? Então, se adequam um ao outro. É uma linha de escolas que está crescendo muito no mundo todo, né? O Rudolf Steiner era austríaco e desenvolveu isso principalmente na Suíça, e isso vem se desenvolvendo, como o Rogério falou, né? Que na pandemia é incrível, o Ari está aí como testemunha prática, né? Como o Ari, que acompanha a gente desde o começo aí, como cresceu o interesse por uma qualidade alimentar melhor durante a pandemia. E essas escolas, elas têm uma vertente assim, que já vem aí, estão crescendo bastante no mundo inteiro, né? Mas especialmente no Brasil. Aqui a Marina estava dizendo, vamos ver aqui o que a Marina disse. Você já respondeu a minha não, pergunta seguinte. É uma escola associativa com projeto econômico de contribuição fraterna, né? E nós ainda vamos falar de contribuição fraterna aqui em breve. Se Deus quiser, vamos trazer o Jefferson aqui também e vamos falar disso, né? E aí, alguém mais? O que vocês acharam desse tipo de desenvolvimento que o Rogério nos trouxe com tanta clareza, né? Ano a ano, né? Como é que... Sensacional, né? É um avanço. Posso falar um pouquinho? Pode. Então, Rogério, sabe o que eu fiquei com vontade? De voltar a ser criança e ser sua aluna. Olha, seria um prazer. Muito Ana, gostoso, agora você muito... descobriu quem é o professor do Vicente, né? Então, que delícia! Vicente é um privilegiado, né? Não só ele, como todas as crianças que estão, assim, nesse desenvolvimento, vamos dizer, mais holístico, mais um desenvolvimento integral, né? Não aprender só algumas matérias, mas assim conviver com a natureza, perceber essas nuances, né? De plantar sementinha, ver brotar, acompanhar. É muito lindo. Parabéns, viu, Rogério? Adorei tua palestra. Eu também. João, quer falar alguma coisa, João? Isso, eu vou pegar o caminho aí que a Ana também, a trilha aí que a Ana pegou no meio da mata, e também quero, assim, agradecer o Rogério pelas palavras, né? Quando a gente se conheceu lá em 2019, já rapidamente dá para perceber que ele é uma pessoa de fala doce e contundente, né? E agora sensível, né, a esse tema tão difícil, né, Rogério, de perceber, na verdade, porque uma coisa linda também que tem das aulas de agricultura nas escolas Waldorf, que está sendo trilhado por outros também colegas e outras colegas, é que não tem nada escrito pelo Steiner, né? Assim, pouca coisa, na real, né? Não tem uma sistematização como tem nas manualidades, né, nos trabalhos manuais, ou na geometria, o que fazer aqui e ali. Então, é um campo fértil e eu gostei muito dessa relação que ele trouxe, né, das árvores, né? Uma desvia, como a gente aprende a desviar do caminho percebendo
essa gentileza das plantas em entrelaçarem, né? Adorei essa palavra para o 4º ano, entrelaçarem-se. E as raízes, né? Então, agradecer o Rogério agora me dar esse ânimo também de continuar esse trabalho, né? E que a gente tem ideias confluentes e ideias também que são permeadas de questionamentos, né? Que eu vou entrar em contato com o Rogério novamente para a gente conversar mais. Que são Não, é verdade, é muito gostoso ouvir outro professor falar, porque dentro das escolas também é um assunto muito enigmático e difícil mesmo, essa relação entre agricultura e humano se perdeu de tal maneira, hoje em dia eu percebo, e você trouxe isso de uma forma bem clara, que realmente há 2 gerações dos meus avós todo o mundo da geração dos meus avós tinha uma relação profunda com a agricultura. Então a gente está perdendo isso rápido, né? Enfim, é isso que eu queria contribuir aí e quero ir visitar Guaí, todo esse trabalho profundo aí, deixar um pouquinho de dispersar umas sementes por aí. Ah, sim, vem assim. Semente Vamos boa, trazer. né? Guaí quer dizer Semente semente boa. boa, né? Já começa por aí, né? É isso. E só uma coisa, a Ana, acho que para a Ana que falaram, né, que ela falou, não tem uma agrofloresta, juntou 2 plantas no mesmo vaso, já é agrofloresta, já é o princípio. Então, já Mas sabe o que parte por acontece? aí. É que eu moro aqui em São Paulo, bem perto da Paulista, do centro, mas no meu terreno não tem um pedacinho que não tenha alguma planta. Então, quando as pessoas vêm me visitar, elas se surpreendem, porque essa coisa assim, sabe, de eu deixar o passarinho trouxe uma sementinha, quis que aquela árvore nascesse ali, deixa ela nascer, deixa ela crescer. Então, o meu quintal, o meu jardim, é um jardim selvagem, sabe? As coisas que vão nascendo vão continuando. Eu não tenho coragem assim de ficar interferindo muito, né? As coisas que vão nascendo, eu vou ajeitando e elas também se ajeitam e aí fica uma florestinha. Muito Muito bom, bacana. É muito o bom. amor, né? O amor pela natureza que se manifesta, né? E que está na hora de ir se selvagem é saudável. Isso aí vão se dissolvendo, divulgando cada vez mais. A Tânia falou que ela teve aula de técnicas agrícolas, né? Você não quer falar um pouquinho sobre isso, Tânia? Cadê a Tânia? Cadê ela? Vai ver, ela está escrevendo. E o Ari? Vamos ouvir o Ari, depois, se for o caso, a Tânia fala. Vamos lá, Ari Filler. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu tenho alguns comentários. Não é possível. Estão sendo ansiosamente esperados. Bom, primeiro eu quero dizer que quando a gente entra na casa da Ana Orsi, realmente a gente tem a impressão que está entrando no microcosmo da Mata Atlântica. É uma coisa impressionante, né? Bom, isso é real, isso é real. Segunda coisa, antes que eu esqueça, que eu tenho várias coisas para falar. A Sueli postou uma coisa aqui que eu exatamente ia falar. Rogério, nós temos um grupo chamado Trabalho 60+, que a cultura orgânica faz parte desse grupo. Trabalho 60+. E o que a gente mais faz nesse grupo é plantar, é cultivar. Há 5 anos e meio que a gente cultiva relações, ideias, projetos, negócios,
afetos, tudo que você quiser, porque é um grupo que era muito presencial. Todas as semanas a gente se encontrava na Vila Mariana durante 2 anos e pouco, e agora todas as semanas aqui no Zoom, né? Então é um grupo muito... tem essa coisa da interação, tem essa coisa do entrelaçar, que assim como o João, eu também adorei. Adorei algumas coisas que você falou, agora eu vou entrar mais profundo. Mas antes eu não queria esquecer do que a Sueli falou, que eu acho que a gente merece, no grupo, no Trabalho 60+, um dia você ir lá e falar com uma pegada que você falou, e daqui a pouco eu te falo por que eu acho que tem a ver. Porque o grupo faz isso. O grupo faz isso sem perceber. Quando eu falava no grupo sobre nós e fluxos tem tudo a ver com o que você falou da natureza, né? Porque esse entrelaçamento que você falou, essa coisa muito mais complexa que a gente não entende e não relaciona, é o que acontece com os seres humanos. Quando você fala em socialização de raízes, aí eu pirei. Eu pirei porque eu sou um cara que adoro biomimética. Você deve saber exatamente o que é biomimética. Só que eu sempre olhei a biomimética pelo avanço científico. Os caras usaram uma questão da coruja, do tubarão, do morcego, e fizeram um puta aperfeiçoamento tecnológico. Isso existe demais. Mas você sabe disso, que a ciência busca aprender com os bichos, etc., né? O que a natureza demorou milhões de anos, ela aprendeu alguma coisa, né, nesses milhões de anos, e a gente agora copia para tecnologia. Mas eu nunca pensei na biomimética como ciências humanas, socialização, psicologia, psicologia das raízes, antropologia das raízes, sociologia das raízes. Isso aí seria uma conversa. E quando eu falo em raízes, sementes e plantas, somos nós, somos nós. Somos nós. Nós e nós. Por isso que eu digo, os nós de uma rede, que nós somos uma rede cada vez maior, e, ao mesmo tempo, nós, pontos de confluência de fluxos, né? Então, o que você falou me pirou, e eu já comecei a pensar um monte de coisa muito interessante, e eu acho que a gente não pode voltar para a escola, como a Ana Orsi falou, eu não posso me matricular na Waldorf no primeiro ano, mas a gente pode ter você aqui. A gente usa muito uma questão que se chama reinvenção. Reinvenção, quer dizer, você bolar uma coisa que você faz para as crianças, mas para nós, 60+, reinventando essa visão da natureza, né? Como relacionamento, como comportamento humano. Vamos relacionar a nós, pessoas. Quando você fala em erva daninha, aí eu piro de vez, porque o que mais a gente tem hoje na internet é erva daninha. A internet é um canteiro gigante de ervas daninhas. Gigante. E a gente tem que tentar desviar, que não é fácil, porque eles fazem tudo para te atrair na internet, tudo, para você se enroscar nas ervas daninhas. A internet hoje faz de tudo para você ficar enroscado nas ervas daninhas, nos conflitos, nas confusões. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? E às vezes eu falo, pelo amor de Deus, eu vou sair disso aqui, porque a gente é enroscado nas ervas daninhas da internet. Então, se você conseguisse fazer uma adaptação do teu curso para essa nossa realidade, no sentido dos comportamentos humanos, das relações, da mídia, do governo, de tudo que está rolando aí, como uma questão de raízes, plantas,
sementes. O que plantam na cabeça da gente, eu não vou nem falar aqui. Estão plantando de novo. Eu vou falar uma coisa que o Frug me perdoe. Acabaram de plantar a semente do pânico na gente de novo. De novo. Quando eles querem, eles falam, vamos instalar a semente do pânico? Vamos. A nova variante do pânico. E aí começa toda aquela ladainha que a gente já sabe. Isso aí As tem mesmas interesse por pessoas trás. que falam as mesmas coisinhas. Pois é, Mas não vamos aí a entrar gente por tem... esse canal, não. Não, Já não, falamos, tudo bem. pronto. Vai. Tudo bem. O que eu quero dizer é que o Rogério pode dizer para a gente, cuidado com essas ervas daninhas, cuidado com essa semente do pânico, do medo, que não faz bem para a nossa alma. Nossa alma, para a gente poder crescer. Então, eu estou falando tudo isso, Rogério, para te dizer que aqui no grupo, no Trabalho 60+, em todos os subgrupos, a gente tenta plantar boas sementes e raízes que se entrelaçam de uma maneira positiva, que deem frutos. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, né? Não é fácil, vou repetir pela terceira vez, não é fácil. O ego é uma grande erva daninha, o ego, os egos, de todos nós. As crianças não têm esse problema, viu, Rogério? Mas nós temos. Você não precisa se preocupar muito com o ego das crianças, né? Você não precisa se preocupar muito. Agora, com os 60+, tem 60 anos de ego, de vivência aí complicada. Então, eu estou te dando uns elementos só para você refletir também. A minha proposta é, vamos talvez bolar um dia para você vir no grupo e falar com essa pegada. O que você acha? Já aceito de já o convite. Estou aqui, maravilha. Vamos sim, vamos bolar algo aí para conversar. Eu quero falar. Vai lá, Sueli. Eu fiquei viajando assim quando estava escutando as coisas que ele falou, e eu pensei dele falar para a gente, nós estamos em algum setênio, né? Então, a gente também está dentro desse espírito, Waldorf. A nossa criança, no setênio que a gente está, merece uma atenção. E eu imaginei, não que ele venha aos 60+, dê uma palestra e vá embora, mas que a gente tem um grupo, Rogério, que não está funcionando agora, chamava Reflexão e Transformação. As pessoas contavam histórias ali. E você citou alguns exemplos, assim, a criança plantou um canteiro, não brotou, vou ter que replantar, né? Quantas sementes que a gente planta e não brota? Então, para a gente pensar nisso, nas várias situações que acontecem num canteiro, e seria delicioso se a gente pudesse ter algum contato com a terra, uma coisa presencial. É um Isso sonho é essencial. Presencial. Eu adoraria. Por favor, se quiser uma cabeça para ajudar a pensar, eu penso um monte de bobagem, alguma coisa se aproveita. Maravilha, E eu conto histórias também, viu, Rogério? Ótimo. Vamos convidar o Rogério um dia para... Plantei uma sementinha na cabeça dele. Vamos convidar o Rogério para ir lá no sítio Manaterra, numa hora que nós formos. Isso. E aí a gente pode conversar com ele. Você já esteve lá, Rogério, alguma vez? Já estive sim, conheci o espaço. Então, a gente convida o Rogério. Nos próximos encontros, a gente avisa se ele puder. E a gente pode... O Ari também conhece o caminho já, né? E a gente pode... trocar uma ideia mais prática mesmo, talvez usar o próprio sítio para fazer um evento, alguma coisa desse tipo, voltado para os 60+, né? Então
Como é que é? 60, é sétimo setênio, né? Sétimo setênio. Não, sétimo não, nono setênio. Nono Vamos setênio. sacando. Nono setênio. O que é isso? Então, vamos ver o nono setênio aí, que é o último, né, que o Steiner desenvolveu, mas, mas hoje a gente já tem mais, né? Até devido à própria Gudrun, né, que nos deixou recentemente, deixou esse trabalho já indo para o 11º. A astrologia também tem visões sobre os setênios bastante interessantes, e, enfim, né? Então, fica É, essa entre proposta da Sueli, do Ari, e essa demonstração de interesse do Rogério. Vão procurar agitar isso de alguma forma. E o que não impede do Rogério vir numa reunião, né? Desde que ele possa na segunda-feira, ou então talvez na época de férias da escola, não sei se segunda-feira de manhã ele vai poder em dia de trabalho, né? Mas talvez na época de férias da escola ele possa vir numa reunião de segunda-feira. E eu tenho contato, se quiser, Ari, passo para você, ou passo para a Sandra, para quem for, e vocês podem fazer o contato com ele, né? Maravilha. Independente de qualquer coisa, para ele falar um pouquinho também dos nossos setênios e do que nós podemos fazer, né? com, o com que as dá para a gente nossas... plantar. É, Deixa eu só falar completar uma coisa. Da gente ir, que ele ir visitar a gente no sítio, legal. Só que é muito restrito. Acho que somos 10 pessoas no máximo, nem todas vão no mesmo dia. Mas é uma coisa para pensar ali, criar uma semente e plantar na sociedade. Sim. Tá bom? Olha, já não faz viralizar, né? presença. Viralizar isso. Isso. Mas é assim que Ótimo. as coisas andam, né? Quando a cultura orgânica começou, dentro do nosso próprio grupo, assim, eu não tenho a modéstia de dizer que a cultura orgânica não influenciou. Ela influenciou, sim. Muita gente é começar a olhar para esse paradigma de uma alimentação mais saudável, de entender o que é o veneno que a gente consome. E até a gente sabe que também o fato de ser orgânico não quer dizer que não esteja livre, porque isso está no ar, está em tudo quanto é lugar. Mas é um princípio que a gente vai investindo em algo que vai tomando esse rumo, como tomou durante a pandemia, né? Como o próprio Rogério citou. Então, foi visível, todo mundo viu isso, né? Então, está na hora da gente investir mesmo em todas as possibilidades e todas as idades. Lá na São Joaquim, que vocês conhecem, que é associada também ao Trabalho 60+, ela foi formada com a pedagogia Waldorf, né? A Mônica é mãe Micael, né? Que criou para idosos, Rogério, uma Olha, uma casa de atendimento para idosos da comunidade de Carapicuíba, mas idosos saudáveis, não é uma para idosos com dificuldade, é um de idosos saudáveis que vão lá e eles têm uma estrutura Waldorf de festas cristãs, né, de todos os eventos Waldorf, nós acendemos a fogueira, os homens acendem a fogueira lá com as tochas, é muito bacana também lá. Então, tudo isso fica aí, né, em aberto, mas eu queria saber mais aí, se alguém tem alguma pergunta. A Tânia, não sei se ela vai conseguir falar um pouco do que ela tinha. Oi, Sérgio, você me ouve? Não entendi, Tânia. Eu estou ouvindo aqui Sim, da a gente está te Marina. ouvindo, Então, a sim, Tânia. Marina, pena que você vai sair, porque também pensei que você pudesse falar um pouco, né? Mas tudo bem, então fique à vontade e agradecendo a sua presença. Tânia, fala aí o que você Então, falou que eu não consegui ouvir direito. tá, vai lá.
Quando eu falei ali que eu tive técnicas agrícolas, eu lembro, na adolescência, eu tinha aula de técnicas agrícolas. A gente semeava e deixava o saquinho, era comprado, né, industrializado, na época não tinha essas sementes hoje crioulas, né? Mas, enfim, na escola a intenção era boa, daí deixava virado o saquinho, onde tinha plantado tomate, onde tinha plantado cenoura, não sei o quê. Aí depois a gente, depois que crescia, né, que tinha mudinha, botava na terra, depois elas acabavam, na escola, elas acabavam indo para o nosso lanche, mas num período muito curto. Logo isso se acabou, sabe? Não teve mais. E eu tenho muita saudade dessa época. E um detalhe ali, quando o Rogério falou das castanhas e nozes, eu sou encantada com isso. E na terra que eu nasci, que é no Rio Grande do Sul, tem a noz pecan. Aqui em Santa Catarina não tem, né? A gente não vê por causa do clima, né? Não sei se na serra tem, mas no litoral não. E meu sonho é, quando eu tiver meu parminho de terra, botar uma sementinha de noz pecan na terra e ver aquelas árvores são gigantes e a semente tu pode fazer 1000 coisas, né? É muito saudável. Eu gosto muito disso, dessa ideia. Eu continuo alimentando o meu sonho, que hora dessas eu vou estar criando um lugar, um espaço também de troca e de experiências, principalmente. Eu gosto muito do milho, aqueles milhos coloridos, o amendoim, um amendoim graudão que minha avó plantava, que ela chamava de paraguaio, ele era branco e bordô, e ele era comprido, ele dava quase um meio dedo mindinho meu, e era gigante aquele amendoim, e eu sei que ele existe, já me falaram uma vez numa live que ele está sendo cultivado novamente, então tem muita coisa, minha ideia é resgatar essas sementes, né, e que são Eu também quero crioulas. resgatar esse amendoim. Oi? Eu também quero resgatar esse amendoim aí. Fiquei curioso. Né? Ele é Mas é muito lindo. bom a gente ver essa questão das castanhas. Eu brinco com as crianças do 7º ano, que é o seguinte, que o nosso corpo, com o tempo, é igual um carro. Tem hora, quando a gente está na idade deles, ali criança, 0 km. Com o tempo, a gente precisa colocar um óleo aditivado. E esses óleos são as castanhas, eu brinco com eles. De vez em quando a gente tem que comer uma castanha ali, porque são esses óleos que faz o fluir. Tanto óleo ruim que a gente coloca no corpo durante a vida, que uma hora ali a gente tem que comer uma castanha por dia, que aí vai indo, que é esse aditivado que o nosso corpo precisa, né? Então é o cuidar dessa saúde como um todo, né? É Legal. bem isso. E também queria falar sobre o que a Tânia falou, de ter estudado na escola, né? Que, na verdade, Santa Catarina foi desenvolvida com esse mesmo DNA que a antroposofia, que a pedagogia Waldorf, que vem dos povos germânicos, né? Então, essa relação germânica com, com a natureza também disciplinada, né? Como tudo, né? Também é muito significativa. Então, é muito interessante que isso passe, né? Através de Santa Catarina, né? Que depois você vê que nasce a pérola de Florianópolis, no meio de uma Santa Catarina. Quando eu era jovem, era muito fechada. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns meses, fazer um estágio em Itajaí, e aí ainda era, né? Mas ali, Camboriú, Cabeçudas eram praias quase desertas nos anos 70, né? E isso tudo virou mundial, né? Santa Catarina é uma coisa fechada, germânica, virou mundial, né? Então, esse florescimento, não sei de quanto por cento daninho ou não, né, Tânia? Mas Santa Catarina é uma explosão incrível, né? Que eu tive a oportunidade de acompanhar também. Mas uma mistura, né? É isso aí. E o Brasil tem de tudo dessas coisas, né? Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos aqueles que nós esperávamos, ou que nós estávamos esperando. Né, Ari? Nós somos aqueles por quem nós esperávamos. E aí é só pôr a mão na massa, né, Rogério?
certeza. É só colocar a mão na massa. E eu me senti lisonjeado assim, com esse grupo. Quero continuidade e dar continuidade nesse grupo aqui com vocês. Então, já me sinto presente aqui com vocês. Certo? Assim, toda vez que possível, eu vou estar presente nas segundas. E assim vamos indo. Hein? Então, vamos seguir em frente nesse caminho aí, né? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Ari, mais alguma coisa? Eu só queria falar para o Rogério, Rogério, a gente precisa das castanhas, precisa do óleo, precisa de uma boa gasolina, precisa de ter piloto, copiloto, precisa de uma empurradinha, precisa fazer uma funilaria de vez em quando. Quer dizer, a gente precisa de muita coisa. Então você é bem-vindo aqui porque você detém uma sabedoria, uma inteligência. Essa inteligência, essa sabedoria da Terra é o que eu quis falar com a biomimética. É uma sabedoria que foi perdida. Então, você, com essa sabedoria das plantas, raízes, sementes, tudo, pode falar, ter uma relação de recuperar essa sabedoria, não para plantas apenas, mas para o relacionamento das pessoas, para o nosso dia a dia, para as nossas redes de contato, de raízes, de tudo que a gente tem, né? E cada vez mais. Então, isso que eu quero dizer numa analogia. A inteligência das raízes, a sabedoria das raízes, das sementes, a gente tem que aprender de novo para aproveitar isso para o nosso relacionamento, para o relacionamento de todos os nossos conhecidos, porque está difícil, né? Que eu quero dizer, vocês já sabem. Então, essa sabedoria que eu fazer essa analogia com a biomimética. Né? Se a natureza aprendeu alguma coisa em milhões de anos, por que nós vamos jogar fora? E ela aprendeu a fazer as pessoas se relacionarem, as sementes se relacionarem, as raízes se relacionarem, as frutas, folhas se relacionarem. Agora, também ouvi dizer que tem raiz debaixo da terra que uma suga a outra, hein? Uma suga os nutrientes da outra. Tem de tudo nesse mundo. Tem de tudo. Aí você tem que ensinar a gente como é que é esse processo para a gente aprender. Trabalhar no bambuzal. O bambuzal tem essa fama. Ok, então parabéns. É isso, Rogério. gente. Se não tiver mais nenhuma observação aí, vamos encerrar mais uma Cultura Orgânica com muita alegria, ficando aí na nossa playlist mais de 50 apresentações já de pessoas desse nível, né, que estão trabalhando aí para criar um novo mundo, e elas continuam trabalhando e se multiplicando e crescendo, enquanto a nuvem dessa consciência vai crescendo também, e a gente pode, apesar de estar difícil, mas difícil não quer dizer nada. Difícil ou fácil não quer dizer nada. Aí é inexorável o crescimento do novo paradigma, e ele vai se estabelecer no tempo que for necessário. O tempo da nossa vida importa pouco perto do tempo dos paradigmas evolutivos do planeta, e é nisso que nós precisamos confiar e confiamos. Então, gratidão, Rogério, e eu te encontro lá quando eu vou buscar o Vicente, mas não conhecia o seu trabalho, a Amanda que foi me falar sobre isso, e tenho muito prazer, então, de ter conhecido mais de você como pessoa e o seu trabalho. Então, um grande abraço aí. E semana que vem tem astrologia, vamos ver do que nós vamos falar, então. Tá? Um abraço para todo mundo. Gratidão, tchau, tchau. gente, por tudo. Foi um prazer aí.
fazer parte de tudo. para você Isso, também. semeadura para todos, linda. E haverá muitos encontros aí. Valeu, Obrigada. Valeu. valeu, Bom, pessoal. Rogério. Posso ler o Abraço, verso hein? mais uma vez para Muito vocês? bom. Ó, vou fechar com um verso, hein? Na escuridão da terra, a semente é acordada. No poder do ar, a folha é arivada. Na força do sol, o fruto é amadurecido. No santuário do coração, a alma é despertada. Na luz do mundo, o espírito é elevado. Na glória de Deus, o poder do amor é amadurecido. Rudolf Steiner. Boa noite a todos. Muito Põe lindo. esse texto, Boa noite. põe esse texto no grupo de Zap, passa para o Frug põe. É, Vou se passar. você conseguir, Valeu. passa para mim. Passa, então passa. Tá? Aí eu passo lá para o grupo. Um grande abraço, Boa noite. bom feriado Abraço. para E, todo ó, mundo Boa noite. e até breve. Coloquem esse Obrigado. grupo aí também.